Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando e hoje vamos ter a aula 5 sobre relações métricas no triângulo retângulo. Então vamos começar a aula desenhando um triângulo retângulo qualquer, e neste caso o ângulo reto está aqui no vértice A, e vamos precisar também da altura relativa a esse ponto A, ou seja, esse segmento que parte do ponto A e desce de forma perpendicular ao lado BC. Perceba que quando a gente traça esse segmento AH, a gente acaba formando outros dois triângulos, o triângulo ABH e o triângulo AHC, que nesse caso eu vou identificar pela cor verde o triângulo menor, pela cor azul o triângulo médio e pela cor amarela o triângulo maior, que é o triângulo que deu origem a esses dois menores. E a primeira pergunta que esse capítulo traz para nós é: os triângulos ABC e HBA são semelhantes? Então ele está falando do triângulo amarelo, o maior, e o triângulo verde, o menor. Então por essa razão eu já excluí dessa imagem o triângulo médio azul. E de fato eles são semelhantes pelo caso AA, porque ambos possuem esse ângulo reto e ambos compartilham do mesmo ângulo aqui no vértice B, que eu vou chamar de ângulo 1 risquinho. Logo em seguida temos uma pergunta: se os triângulos ABC e HAC são semelhantes. Então ele trata do triângulo amarelo, o grande, e o triângulo azul, o médio. Então, de novo, por essa razão, eu excluí dessa imagem o triângulo verde menor. E eles também serão semelhantes pelo caso AA, porque ambos possuem um ângulo de 90 graus e possuem esse ângulo comum aqui no vértice C, que eu vou chamar de ângulo 2 risquinhos. E como a última pergunta, temos se os triângulos HBA e HAC são semelhantes. Então, neste caso, ele está perguntando se os triângulos verde e o azul, o menor e o médio, são semelhantes. Por essa razão, eu já excluí o triângulo amarelo grandão. Aqui é importante observar que o que a gente sabe até agora é que o triângulo verde, pequenininho, ele possui o ângulo 90 graus, esse ângulo 1 risquinho. E o triângulo azul possui o ângulo 90 graus e o ângulo 2 risquinhos. Mas se voltarmos lá na figura do triângulo amarelo grandão, você vai perceber que esse ângulo 1 risquinho, o ângulo 2 risquinhos e o ângulo 90 graus formam aí, então, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Desse modo, se esses triângulos são semelhantes, a soma desses ângulos internos do triângulo verde também tem que ser esses 180 graus. Como a gente já tem aí um ângulo 1 risquinho e um ângulo 90 graus, aqui para esse ângulo no vértice A vai ter que ser o ângulo 2 risquinhos. E de maneira análoga a gente pode pensar para o triângulo azul. Se ele já possuía um ângulo 2 risquinhos e o ângulo 90 graus, então esse ângulo aqui no vértice A só pode ser o ângulo de 1 risquinho. De fato, eles serão semelhantes porque eles possuem os seus respectivos ângulos congruentes. Uma vez observada essa relação de semelhança entre os triângulos, agora nós vamos atribuir uma letra a cada uma dessas medidas nesse triângulo retângulo. Note que nesse triângulo retângulo a gente já tem os dois catetos e a hipotenusa. Como a gente já falou no início da aula, esse H vai ser respectiva à altura. E talvez esse M e N são os segmentos novos que a gente vai estudar e que a gente vai chamar de projeção ortogonal. Então o M ele vai ser a projeção ortogonal do cateto B sobre a hipotenusa A. Assim como essa projeção ortogonal N vai ser a projeção do cateto C sobre a hipotenusa A. Então cada projeção está conectada com algum cateto desse triângulo retângulo. E é através da semelhança daqueles triângulos que a gente vai encontrar uma relação entre essas medidas desse triângulo retângulo. Então eu coloco aqui nessa imagem os três triângulos que a gente encontrou a semelhança, para a gente poder atribuir a cada um dos seus lados suas respectivas letras. Vamos limpar aí as informações do triângulo amarelo, o triângulo maior, para que a gente não se confunda. E aí uma boa estratégia para você conseguir fazer uma semelhança de figuras de uma maneira mais fácil é você colocar elas numa mesma posição. Começando então pela semelhança que há entre os triângulos grande e médio, o triângulo amarelo e o triângulo azul. Existem várias relações que a gente pode tirar entre a igualdade das proporções dos segmentos correspondentes, mas nessa aula a gente vai pontuar apenas 4, que são as principais e mais trabalhadas aí na nossa vida escolar. Então eu vou começar fazendo a proporção entre as hipotenusas e esses catetos horizontais. Então nesse caso a gente pode montar a proporção das hipotenusas A está para B, assim como dos catetos C está para H. E se você fizer a multiplicação cruzada nessa igualdade, você vai encontrar a expressão A vezes H é igual a B vezes C.
O que isso significa na nossa figura? Significa que a multiplicação dos nossos catetos é igual à multiplicação da hipotenusa pela sua altura. Então, muito mais importante que você decorar as letras é você entender a relação que há entre esses segmentos. Ainda tomando os mesmos triângulos, o azul e o amarelo, podemos analisar a igualdade entre a proporção dos segmentos das hipotenusas e dos outros catetos. Dessa forma, a gente tem que a hipotenusa A está para a hipotenusa B, da mesma maneira que o cateto B está para o cateto M. E quando você multiplica cruzado, então você vai obter a expressão b ao quadrado igual a A vezes M. E o que significa isso na nossa figura? Significa que a medida desse cateto ao quadrado é equivalente à multiplicação da sua própria projeção pela hipotenusa. E aí você poderia estar se perguntando, ora, se vale para esse cateto B, será que essa relação valeria de alguma maneira para esse cateto C? A resposta é sim, e para a gente poder verificar isso, a gente vai olhar para a semelhança entre os triângulos grande amarelo e o triângulo verde pequeno, analisando a igualdade entre as proporções dos lados das hipotenusas e os catetos horizontais. Então temos que A está para C, assim como esse C está para o N. Novamente multiplicando cruzado, você obtém a expressão c ao quadrado igual a A vezes N. Como já havíamos previsto, a medida desse cateto ao quadrado é igual à multiplicação da medida da sua projeção pela hipotenusa. Faltou ainda analisar a semelhança entre os dois triângulos menores, o triângulo verde pequeno e o triângulo azul médio. E aqui uma relação interessante sai quando você analisa todos os catetos. Então podemos montar a proporção do M para H, que vai ser equivalente à proporção do H para N. Quando você multiplica cruzado, você obtém a expressão H ao quadrado igual a M vezes N, que olhando para o triângulo amarelo você pode interpretar como a medida da altura ao quadrado equivale à multiplicação das duas projeções. Então, resumindo, nós temos essas quatro relações. E através dessas relações, no triângulo retângulo, a gente pode descobrir diversos valores que a gente não conhece em um certo problema de geometria envolvendo o triângulo retângulo. Como, por exemplo, nesse triângulo verde aqui, onde a gente só conhece a hipotenusa, que vale 25, e um dos catetos vale 15, e ele pede para descobrir todas as outras medidas, né? A medida do outro cateto, a medida da altura e das duas projeções. Então a gente pode começar esse exercício tentando descobrir a medida da projeção desse cateto 15, que é o que a gente conhece, utilizando aquela expressão que fala que a medida do cateto ao quadrado é igual à multiplicação da sua projeção pela hipotenusa. Então, nós temos que o cateto 15 ao quadrado é igual à hipotenusa 25 vezes a projeção n. Aí o 15 ao quadrado dá 225, que quando dividido pelo 25, a gente descobre que o n é igual a 9. A próxima letra que a gente consegue descobrir facilmente é esse m. Porque, na verdade, se você conhece a hipotenusa inteira e conhece agora o valor do n, o m, basta fazer a subtração. Então, 25 menos esse 9 que a gente acabou de descobrir, a gente tem que o m é igual a 16. Tendo o valor dessa projeção, agora a gente pode descobrir o valor do cateto relacionado a essa projeção, que é o b. Usando aí a relação do cateto ao quadrado igual à multiplicação da projeção pela hipotenusa, o cateto b a gente não conhece, mas agora a gente conhece a hipotenusa e a sua projeção. Logo, b ao quadrado igual a 25 vezes 16, e aqui você não precisa fazer essa multiplicação do 25 pelo 16. Se b ao quadrado é igual a essa multiplicação, então b é igual à raiz quadrada dessa multiplicação. E eu faço assim porque é mais fácil fazer essa conta aqui, porque eu conheço a raiz quadrada tanto do 25 quanto do 16. A raiz quadrada do 25 é 5, e a raiz quadrada do 16 é 4, e portanto b vai ser a multiplicação do 5 com 4 é 20. E por fim, o h é o que falta a gente descobrir. E nesse caso eu vou usar essa última relação, que é h ao quadrado é igual à multiplicação de m por n, uma vez que a gente já conhece o m e o n. Então, h ao quadrado é igual a 16 vezes 9. E, de novo, eu vou usar essa estratégia de não multiplicar e simplesmente passar esse quadrado por outro lado da igualdade em forma de raiz. E a raiz do 16 é 4, a raiz do 9 é 3. Portanto, o h é a multiplicação do 3 pelo 4, ou seja, o h é igual a 12. Aqui vale fazer uma observação que você poderia descobrir esse h de uma maneira diferente, usando, por exemplo, essa terceira relação aqui. Uma vez que você já conhece os valores do a, do b e do c, fica fácil de descobrir esse valor do h. Então, aqui é uma questão de escolha. Ambos vão dar o mesmo valor de h. O h vai ser 12. É só questão de preferência. Mas e se?
E se eu pegar essas duas relações e somar essas igualdades? Então lembra que quando a gente soma igualdades, a gente soma o lado esquerdo com o lado esquerdo e o lado direito com o lado direito da igualdade. Dessa maneira eu vou ter b² mais o c² é igual ao AM mais o AN. E aqui você repara que temos um fator comum em ambas as parcelas, ou seja, a gente pode colocar em evidência. Portanto, esse A vai em evidência, sobrando aqui, dentro do parênteses, a soma do M com N. E... oh meu Deus! O que está acontecendo? Esse M e esse N somados, de fato, geram esse próprio A. E na multiplicação de A vezes A gera A ao quadrado, e aqui a gente acabou de ter mais uma demonstração do nosso Teorema de Pitágoras. Como eu já havia falado na aula passada, o Teorema de Pitágoras é o teorema que mais possui demonstrações dentro da matemática. Então está aí mais uma do seu conhecimento. Muito bom! Então, partiu exercitar. Bora fazer a leitura do capítulo, da apostila, e eu peço para vocês resolverem os exercícios do 1 ao 5 das páginas 13 e 14. Anotem as suas dúvidas para que a gente possa saná-las numa próxima live. No mais, um grande beijo, abraço e até a próxima, pessoal. Tchau!